Vamos a Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Depois de 2 Crônicas. Estamos vendo aí uma série de 3 ou 4 pregações sobre. Não é uma série, é um grupo pequeno de mensagens que eu fiz uma pausa em Colossenses. Então, nós vimos na pregação passada que após 70 anos do cativeiro babilônico, conforme a profecia de Jeremias, que Deus tinha falado por boca do profeta Jeremias, que o cativeiro lá na Babilônia iria durar 70 anos. Então, quando chegou este tempo, Deus tocou o coração de Ciro, novo rei, que derrubou o Império Babilônico, que tornou-se então o Império Medo-Persa. Deus tocou o coração de Ciro para iniciar este retorno. E ficamos só no versículo 1 na pregação, porque nós enfatizamos muito a soberania de Deus sobre tudo que ocorre na criação. Eu me expandi muito e não cheguei nem no 2. Mas hoje vamos então continuar. O pano de fundo é este. Falamos que Ciro não era nem um rei fiel a Deus, era um idólatra. Comentamos isto e falamos bastante sobre a atuação de Deus nos corações, individualmente falando, e na história de uma maneira geral. Versículos 2 a 11. Eu vou ler o primeiro pelo contexto mesmo. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão dela e no aprendizado no nosso viver hoje. E salva pessoas que não têm Cristo ainda, ilumina-os, ou ilumina-as para que vejam a Tua salvação através de Cristo e somente através de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Ciro então libera todos os que quisessem voltar. Podem voltar. E voltaram então todos aqueles em cujos corações nasceu a vontade de voltar. Certo? Nem tanto. Versículo 5. Eu parei no 4. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Olha só, então Ciro convidou todos para voltarem, mas aqui diz que voltaram só alguns. Aliás, votou muita gente, mas só aqueles cujo espírito Deus despertou. O convite de Ciro foi geral e sincero. Pode ir todo mundo que quiser ir.
mas só foram os que Deus moveu. Novamente Deus interferindo nos corações, e isso me fez lembrar o convite para a salvação que Deus lança através das Escrituras, e de uma maneira mais particular no Novo Testamento, focalizando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O convite para a salvação é para todos. Mateus 11, 28, uma das passagens mais doces do Evangelho: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e a passagem continua. Então é um convite geral. Para quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados. Todos. Muito importante isso. Em Marcos 16 e 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a algumas criaturas. Certo? Não. Pregai o evangelho a toda criatura, sem exceção. É um convite geral para todos. É um convite sincero. Jeremias 29 e 11 tem uma passagem curiosa em que Deus fala assim, através do profeta. Jeremias 29 e 11. É uma passagem boa para se lembrar quando Deus parece que está com o rosto carregado contra nós. Você não está conseguindo ver muito a mão benigna de Deus na sua vida, só problemas. É bonito isto. Jeremias 29 e 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha essa passagem, que coisa linda. Falando para Israel, mas por extensão aos que são fiéis a Ele. Eu é que sei. Vocês não sabem coisa nenhuma. Eu é que sei, como se Ele estivesse dizendo assim. Eu sei. Vocês podem não acreditar, podem não entender, podem não confiar, mas eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí Ele explica. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você quer ser salvo? Pois eu quero que você seja salvo. Você quer ir para o céu? Pois eu gostaria que você fosse para o céu. Deus iria sim. E Ele diz claramente no Novo Testamento que Deus não deseja que ninguém se perca. É mistério isso. Paralelo com a eleição, que eu vou já comentar. Mas é fato, é sincero, é importante o ser humano entender isto, mesmo que não compreenda. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e tal, e a passagem continua. Então, só quis mostrar aí a sinceridade do convite. Porque tem alguns que querem entender tudo na Bíblia, não conseguem, se frustram, então diz assim: não, eu acho que esse convite se a eleição é sincera, então esse convite de Deus ele não é sincero. Se a eleição é verdade, então o convite de Deus não é sincero. Só vão ser eleitos, só vão ser salvos os eleitos? Então quando Ele chama todo mundo, ele não está sendo sincero. Pela lógica humana, admito que tem sentido, se você quiser aplicar puramente a lógica humana nesse tipo de situação. Mas você não vai entrar nunca no entendimento dos profundos bastidores celestiais, entender o que se passa na mente de Deus, para Ele dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, eu não quero que ninguém se perca, eu quero que todos se salvem. E ao mesmo tempo dizer que elegeu alguns.
Na mente dele, isso é perfeitamente compatível com o amor dele, com o senso de justiça dele. E na mente dele é perfeitamente compatível ele jogar o peso sobre cada ser humano quanto à responsabilidade do que vai fazer com o convite de: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não, eu não estou tão cansado assim. Você que está dizendo. Bom, eu não tenho tanta necessidade assim. Você que está dizendo. Não, eu não quero ser fanático como esses crentes aí. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha maneira de lidar com Deus. Você que está dizendo. Você vai se responsabilizar diante de Deus pela sua reação. Então, aos olhos de Deus, na mente de Deus, que você não consegue compreender, nem eu, nem ser humano nenhum, isso é absolutamente compatível. Então, não é compatível na mente de uma criança que estava doente ontem, hoje melhorou, e o pai não deixa ela comer uma certa comida, e o menino é louco por aquela comida, e ele chora, e o pai não dá. Tu não gosta de mim, eu lhe amo. Como é? Eu não estou lhe dando este chocolate porque eu lhe amo. Não é que eu lhe amo além disso, ou uma coisa independente, não. Eu não estou lhe dando isso porque eu lhe amo. Papai doidão. Então não é compatível na mente da criança a existência de amor legítimo do pai ou da mãe, e ao mesmo tempo a negação, a proibição de comer uma coisa que ela gosta. Não entra. Pois é, você foi criança. Então e você tem criança em casa, ou de alguma forma alguém seu tem. Então nós entendemos como natural que uma criança não compreenda essas coisas, mas um pouco mais profundas. Quando vai crescendo, quando tiver 10 anos de idade, ela vai entender. Com 3, não vai. Aí não quer aceitar que o ser humano tem áreas que não vai compreender também a mente de Deus. E estamos falando agora de um Deus infinito. Não é de um pai infinito, é um pai finito com um filho finito. E um não entende o outro. Ainda mais nós, diante de Deus, nosso Criador. É claro que não há entendimento. Então, estou tomando esse tempo para mostrar que o convite de Deus o convite do Evangelho é sincero. Jesus disse assim, eu já cheguei lá, não precisa ir lá não. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quer dizer que isso não é sincero? O lamento do fundo do coração de Cristo. Eu quis juntar vocês e vocês não quiseram. João capítulo 5, versículos 39 e 40. Já cheguei lá também. Examinai as escrituras, Jesus falando, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, mas, porém, contudo, todavia, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Então Jesus coloca o peso. Fico imaginando alguém chegar para Ciro, um judeu daquele, e dizer assim: eu não fui por isso. Você não foi porque não quis. Eu autorizei. Não, mas é porque isso, é porque aquilo, e eu ouvi dizer que só foi quem Deus colocou no coração. Agora eu quero que o senhor deixe aí, agora isso. Não. Você não foi porque não quis. Porque eu
autorizei. Ninguém, olha meu amigo, se você chegar no inferno um dia, que é para onde você vai se não aceitar Cristo, não pense que você vai ter a menor oportunidade de dizer, olhando para Deus, eu não fui salvo porque eu não fui eleito. Acho que sei dizer isso, acho que está dobrado o seu sofrimento lá, porque é um desaforo diante de Deus, quando Ele próprio diz, no mesmo Evangelho, assim: você não quis vir a mim para ter vida. Eu mandei o meu filho morrer numa cruz. Morreu, eu o matei naquela cruz. Não, foi os romanos, foi os judeus que traíram e tal. Foi eu. Eu usei tudinho. Claro, vão ser responsabilizados por isso, cada um deles. Mas foi eu que matei meu filho. Meu propósito, para lhe livrar. E lhe convidei. Tudo o que eu queria de você era que você cresce no meu filho Jesus Cristo, que fosse até Ele, implorasse por perdão a Ele. Você não implorou, seu orgulhoso, seu vaidoso, ou seu irresponsável com sua própria alma, não venha a mim dizer que você não está no céu porque você não é um eleito. O que você entende disso? Você sabia que seria responsabilizado. E eu estou dizendo aqui, alto e bom som, você que não tem Cristo vai ser responsabilizado, como qualquer um que não foi para Jerusalém porque não quis, porque Ciro abriu autorização e foi sincero, não tinha aquela de dizer, não, eu pensei que só ia tantos, mas está indo muito mais gente, não sabia que ia ser assim, vai esvaziar meu rei, não, assim não, nada disso, sincero. Agora, só vai a Cristo aqueles que de fato foram eleitos. Efésios 1, versículo de 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos 9,11 também ensina isto, não vou ler. Jesus diz em João 6,44, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É escrito, João 6,44. O Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Ele é que fala de Jesus Cristo ao pecador. Ele é que sopra as palavras de salvação em Cristo nos ouvidos do pecador, e Ele próprio Espírito é que dá a fé. O homem por si só não consegue chegar a Deus ou agradá-lo de alguma forma, ele tem que ser movido por Deus para isto. Deus sempre tem que tomar a iniciativa, mas a parte disto, ou além disto, ou paralelamente a isto, cada um vai ser responsável diante de Deus. Vamos continuar. Como se fosse pouco, voltando a Esdras, como se fosse pouco a liberdade do retorno, acho que nós já lemos isso aqui, é no versículo 4, ele disse que eles ainda iriam receber presentes dos babilônios, como se fosse, ainda pouco só dizer vão. Aí Ciro disse, não, eu quero
Ciro, além de mandar o povo voltar, eu quero que você ordene aos vizinhos deles que deem dinheiro para eles, bens, joias, ouro, prata. Eu quero. Ouviu, Ciro? Diga aí, mande, inclua na ordem que os vizinhos dos judeus deem dinheiro. Era um povo conquistado, gente. Um povo abaixo deles, não vou dizer escravizado, que não chegou a ser assim, mas era abaixo, claro, nos direitos, em tudo. Agora esse camarada vai voltar para a terra dele, porque nós o subjugamos, a duras penas trouxemos para cá, e agora vem Ciro e manda devolver, e ainda quer que eu pague. Paciência! Pois é, as coisas de Deus são assim. Agora, 70 anos antes, Deus fez com que os judeus fossem miseravelmente derrotados, sofressem terrivelmente nas mãos de Nabucodonosor, foram pilhados, roubados, exilados, e agora voltam com toda a liberdade e com dinheiro no bolso. E mais, Nabucodonosor pilhou o templo de Jerusalém e levou tudo que tinha valor para a Babilônia. O que Ciro faz? Devolve tudinho. Não sei se eu já li isso aqui. Versículo 7. Versículos 6 e 7. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 peças de prata de ouro de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Voltou tudinho. E ainda prestando contas. Não tinha que prestar conta nenhuma. Nenhuma. Leve o que tem aí, na marra mesmo. Por muito favor, vou abrir a porta aqui do nosso tesouro e vocês levem o que foi tirado de lá. Pode levar. Não, só está aqui, ó. Nós tiramos tanto, está aqui tanto, tiramos tanto, está aqui tanto. Prestou contas. É impressionante os detalhes quando Deus quer mostrar a mão dele sobre o povo dele, gente. É impressionante. E esse contraste evidencia um fato. Que contraste? 70 anos antes, povo miseravelmente morto, conquistado, ferido, roubado, pilhado, de tudo, até da liberdade, levado para outra terra. Pronto. Aí, 70 anos depois, o contrário, volta tudo com dinheiro no bolso, volta cada peça do templo detalhadamente, volta tudo sobrando. A moral da história é muito simples. Quando Deus quer tirar, Ele tira. E quando Ele quer dar, Ele dá. E às vezes Ele quer tirar tudo e tira tudo. E às vezes quer dar muito e dar muito e dá muito. Eu sei que isso não é novidade para o crente. Você sabe disso, e Deus é poderoso, e etc. e tal, mas talvez, por isso mesmo, infelizmente, você não perceba aqui uma lição valiosa. Se você não tem mais recursos, mais saúde, mais inteligência,
ou seja, mais o que for, não é por falta de poder de quem pode lhe dar. Está no propósito dele, lhe dar aquele tanto de dinheiro, de inteligência, de circunstâncias, de saúde, de pessoas ao seu redor, difíceis ou fáceis de ser tratadas, está ali. Agora, por que que ele lhe deu só isso? Se você acha pouco, os propósitos são muitos, ele não vai explicar cada um deles para nós, lhe ensinar humildade, disciplina espiritual, expor você a menos risco de você se afastar dele se tiver muito dinheiro, muita saúde, muito poder e tal. Tem 1000 explicações que nós poderíamos dar, e se tem 1000 que nós poderíamos dar, acho que tem 10.000 que nós não saberemos dar, porque estão escondidos no propósito de Deus, mas faz parte do propósito de Deus, lhe dá aquele tanto. Então, seja como for, seja por que motivo for, ele quis assim, ele quis lhe dar isto. Aí tem uma passagem em Hebreus, pequenininha, mas que você devia grifar, até desaparecer. Aí é um contrassenso, né? De tanto grifar, desaparece a passagem. Você compra outra Bíblia e começa de novo. Hebreus 13:5. Olha que passagem. Será que já está grifado na sua, hein? Ficou curioso, não foi agora? Hebreus 13:5. Vamos ver se você já grifou essa passagem. Seja a vossa vida, estou em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Grife, meu irmãozinho. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você tem isso porque eu quero. Não estou lhe abandonando, isso não é uma forma de eu dar as costas para você, não é uma forma de eu lhe maltratar, não, eu quero o melhor para você. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a esse respeito, usando a passagem de Jeremias lá. Então, meus propósitos com você são benignos, e eu quero lhe dar só isso mesmo. Mas se eu tivesse isso, mas eu queria, mas para. Como diria a Marcelinha, minha neta, é bobeira, vovô. Só fala em bobeira. Bobeira do crente. Mas eu queria isso, é infantilidade. É não entender muita coisa básica de Deus. Quando Ele quer, Ele dá. Se Ele não deu, é porque Ele não quis. Então, em vez de você se angustiar por Deus ter lhe tirado algumas coisas, ou não ter lhe dado outras mais, seja o que for, se conforme, sabendo que Deus não age de uma maneira gratuita, nem é falta de poder, e muito menos falta de interesse em você. Famoso Romanos 8:28. Quem quer dizer de cor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pronto. Então é engraçado. Você diz isso de cor. E amanhã está meio murmuradorzinho, ali, meio choroso, porque Deus não lhe deu isso, Deus não lhe deu aquilo, e Deus está demorando a lhe dar aquilo outro, e isso ou aquilo. Cadê Romanos 8:28? E se lembre aqui do que Deus fez com Jerusalém em 600 a.C., mais ou menos, e 70 anos depois, o contrário, abundantemente.
É muito importante para a paz, para a tranquilidade do crente, para o bem-estar psicológico do crente, saber que ele está nas mãos de um Deus que ele deu tudo o que quis dar, sem um grão a menos. Nada do que Deus quis lhe dar, ele deixou de dar. Você tem tudo o que ele quis dar. Por que ele quis dar tão pouco? Saúde, dinheiro, isso. É outro assunto. Aprenda a separar uma coisa da outra, aprenda a se conformar, aprenda a aceitar. Tudo bem, se você trabalha em termos financeiros para ganhar um pouco mais, e quer progredir, quer fazer um curso, isso, tudo bem. A luta normal pela vida, e claro, isso faz parte. Então você ter alvos, você querer progredir, num aspecto, em outro aspecto, aliás, em todos os aspectos da vida, tudo bem, não é problema isso. Como o Tiago diz, o problema não é querer você negociar, fazer planos para o seu negócio, e vou me mudar para a cidade tal. Faça seus planos, eu não diga assim, daqui a um ano eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro, resolver já de antemão o que vai acontecer com você. Não. Faça seus planos e, se Deus permitir, tudo bem. O problema é que a gente faz planos e tem desejos e alimenta desejos que parece que a gente se esquece de submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele não dá, Ele não realiza, e você meio fecha a cara, ou fica triste, fica decepcionado e fica desanimado, e isso é uma forma de não conformismo. Existem várias formas. Existe aquela forma pior, que é realmente murmurar no rosto de Deus, e Deus nos deu isso, que Deus é esse. É a forma pior. Raramente acho que um crente fiel mesmo vai fazer algo assim. Mas há formas mais brandas e mais disfarçadas de inconformismo, e que às vezes toma forma até, como eu falei, pela manhã um pouquinho disso, de uma certa vitimização, um senso de que não está sendo muito bem tratado por Deus, Deus não está olhando direito para você, que Ele não lhe deu isso, Ele não lhe deu aquilo, não lhe deu aquilo. Não estou falando só de coisas materiais não, gente. Então fica a ideia não, fica o princípio bíblico de que quando Deus quer tirar, tira, quando Ele quer dar, dá. E outra coisa, nós estamos falando aqui mais do passado, passado e presente, né? Deus até hoje não me deu isso, não me deu aquilo. E o futuro? A mesma coisa. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. As aves do céu, os lírios do campo, Ele alimenta, Ele veste, Ele dá, e veste de glória um líriozinho que amanhã não serve mais para nada, caiu e murchou. E vocês, homens de pouca fé, valem muito mais do que passarinhos e lírios. Então, se quiser olhar para frente, olhe da mesma forma. Ele vai me dar o que Ele quiser dar. Paulo lá diz em Efésios 3:20 que ele pode dar muito mais do que nós pensamos, muito mais. Então nós nos angustiamos por causa de pouca fé. E essa mesma pouca fé causa uma reação, vamos dizer, desagradável para com Deus. E até certo ponto não honra, não o glorifica, uma coisa travada na mente ou na alma do crente.
como se estivesse faltando Deus dar alguma coisa, Deus dar alguma coisa, está faltando Deus dar alguma coisa. Quem disse? Quem disse? Ele dá o que Ele quer. Se Ele não deu hoje, até hoje, isso para você, é porque Ele não quis. Não é falta de poder e nem é falta de querer bem a você. E a mesma coisa vale para frente, daqui a 5 anos, 10, 20, 30 e para a eternidade inteira, só que já é outra fase da nossa existência. Voltemos para Esdras, e fica aí a lição do contraste, com apenas 70 anos de diferença entre uma coisa e outra. Sesbazar é o nome do homem que lidera o primeiro retorno. Então, foram 50 mil, um bocado de gente que voltou. Vamos ao capítulo 2. Voltando a Esdras, capítulo 2. São esses os nomes da província, são esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Aí vem lá, versículo 2, 3, 4, 5, aí vai, passe a página, e eu não vou ler, até o versículo 58. No 57, no 58, termina a lista. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Então, uma lista super detalhada, de 58 versículos, com dezenas e dezenas. Eu não contei, mas pode ser mais de 100, facilmente. Nomes que tem aqui, tudo registrado direitinho. Agora, vamos de 59 para frente. E tem um caso interessante, vocês vão ver aqui. Também estes subiram de Telmelá, Telassa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Aqui deu problema. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, Necoda, de 600 e tanto e tal, também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, e vem aqui. 62. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Porque aqui já era gente que queria provar que era sacerdote, o da linhagem sacerdotal. Porque no versículo 61, que eu pulei, diz: também dos filhos dos sacerdotes, os filhos tais. Então, tem dois tipos de problema aqui. Alguns judeus, vamos dizer, normais, comuns, nós somos judeus também. Pois prove, não conseguiram. Aí complicou um pouco mais quando chegaram alguns outros, muito menos gente, obviamente, não, nós somos sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Somos filhos de tal, está aqui. Me deu registro genealógico. Cadê? Certidão de nascimento, xerox autenticada e tal. Cadê? Procura. Deu não. Não encontramos. Então você não tem como provar que é sacerdote, ou é da linhagem sacerdotal? Parece que não. O governador lhes disse, versículo 63, que não comessem das coisas sagradas. Antes, no versículo 62, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio, dizendo que era da linhagem. Eu sou. Prova? Não. Imundo. Imundo significa inapto para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim.
Urim e Tumim eram duas pedras, não se sabe explicar direito qual o efeito delas, mas tudo indica que era usada no peitoral do sumo sacerdote, além de 12 pedras, significando cada uma tribo de Israel, tinha essas duas pedras chamadas Urim e Tumim. E de alguma forma Deus revelava, misteriosamente, Deus revelava a sua vontade direta com essas duas pedras. Mas ninguém sabe como, se um brilhava de uma cor, outro brilhava da outra, ou qual era a forma, ou era ele tirava sorte de uma da outra. Se não tinha, alguns falam em brilho, outros falam que não era brilho, não, era só a cor mesmo, uma cor significava outra, aí ele tirava sorte, mas de alguma maneira era compreendido e era sério que ali não era brincadeira de dados, mas era Deus se revelando através daquela forma meio diferente, mas era. Tanto que foi dito, se alguém aparecer aqui, se levantar um sacerdote que tem essas duas pedras, ou que fique provado que Deus está usando essas duas pedras como pedras Urim e Tumim, aí eu vou perguntar a Deus pelas pedras se vocês são ou não sacerdotes, e Deus vai confirmar. Também não sabemos se apareceu, se alguém, se não apareceu. Só estou explicando aqui rapidamente que era esse Urim e Tumim, que era coisa séria. Não temos muitas informações, e algumas vezes na Bíblia a gente fala Deus, a gente vê Deus dando respostas pelo Urim e Tumim. Então, Sesbazar disse aqui: enquanto eu não puder receber de Deus a confirmação que você, já que você não tem o registro, então eu vou depender de Deus direto. E eu vou querer ouvir de Deus via Urim e Tumim se vocês são ou não. Drama para Sesbazar. E eu fiquei imaginando ele na cama dele de noite, pensando: o que eu vou fazer com esse povo? Estão dizendo com toda seriedade que eles são sacerdotes, mas não provam. O que eu vou fazer? Dirigentes têm que tomar certas decisões difíceis. Isso lembra o nosso drama, o drama de toda a igreja, de saber quem realmente é crente e quem não é. Sou crente. É mesmo, sou. Me arrependi de meus pecados. Muito bom. E agora? Tem que ser instruído de alguma forma, tem que ser batizado. Pois eu quero. Aí é instruído, batiza, vem para a igreja, torna membro, e a vida laica. Alguns dizem: sou não. Tem esses que fazem assim de uma maneira honesta, até humilde. Não, foi uma decisão emotiva, na base de circunstâncias da minha vida. Foi honesta até onde eu pude saber, foi bem intencionada, não quis enrolar Deus, enrolar vocês, ninguém, mas não foi não. Não foi uma conversão sincera, e podem me desconsiderar, e eu vou ter minha vida normal de antes, eu não fui convertido. Tudo bem, é normal, não é normal, mas ouve-se isso aí. Continuamos a orar pela salvação daquela pessoa, continua bem-vinda no nosso meio, se quiser, nosso meio não como membro, mas votando e tudo, não com os direitos de membro, mas agora como alguém que precisa ser convertido. Mas eu não sei se pode dizer grande maioria, mas muitos não abrem mão. Sou crente. Mas, meu irmão, olha aqui, 3 meses da sua vida, 6 meses da sua vida, 1 ano da sua vida, 5 anos da sua vida, não está compatível com o que a Bíblia ensina que deve ser a vida de um crente. Mas eu sou. Então vá em casa, pegue seu certificado de crente e volte. Está igual uma vez um senhor que trabalhava comigo e disse: pastor,
Na época não era pastor, era doutor. Gilberto conheceu. Doutor Mauro, eu agora sou crente. Você é mesmo? Disse, aqui minha carteirinha de crente. Aí puxou da carteira e mostrou. Para ensinar ele isso tudo foi meio complicado, não sei se ele entendeu não. Mas ele provou que era crente, pela carteirinha. Então, na hora dessa, o pastor chega e diz, pois meu irmão, vá em casa, pegue sua declaração de crente, sua certidão, autorizada, reconhecida, provavelmente no cartório do céu, e traga aqui para eu ver, prove que você é crente. Prove de uma maneira que eu aceite como vinda de Deus. Claro que ninguém diz isso porque isso não existe. Essa declaração, essa carteirinha não prova que ninguém é crente, coisa nenhuma. Claro, aquele amigo lá provou que ele era membro da igreja dele. Eu vi lá a igreja tal, entrou no dia tal. Isso aí ele provou que era membro da igreja dele, mas não que era crente. Então não há declaração de salvação, certidão de novo nascimento, não existe. Tudo bem, então vamos usar Urim e Tumim. Não tem mais. Na época já estava difícil. Se aparecer alguém com Urim e Tumim, nós vamos ver. Não sei nem se apareceu. Então hoje não podemos pensar nisso. Então, o que você vai fazer? Conselho do governador César Bazar. Ele ensinou aqui. Prudência. Os sacerdotes não puderam participar do serviço sagrado enquanto Deus não revelasse se eram autênticos. Então, a igreja, com relação a membros que não conseguem convencer o próprio corpo da igreja, a liderança da igreja, os pastores da igreja, que ali está um crente de fato convertido, porque é um vai e vem cansativo, desgastante. Eles não conseguem provar. Nós temos que ter prudência até Deus provar ou responder, não é nem provar, é responder. E a resposta de Deus, claro, contém a prova. Só que Deus não vai responder nesta terra uma dúvida dessa, a não ser que Ele responda através da vida desta pessoa, modificando totalmente, e a pessoa passando a ser realmente a uma vida cristã excelente, mostrando que foi uma fase e tal. Isso é comum também. Pronto, podemos considerar uma resposta de Deus, não como Urim e Tumim imediato, não é, mas ao longo do tempo e tal. Mas, considerando que esta pessoa, caracteristicamente, é esse vai e vem, e muitas passam a vida toda assim, Deus não vai revelar de uma maneira clara, não é. Vamos saber no céu. Então vem a prudência sobre pessoas sobre as quais pesam sérias dúvidas sobre a conversão delas. Algumas nem despertam, a maioria nem despertam esse tipo de pensamento. Será que aqui está um novo nascido de novo ou não? Por quê? Porque a grande maioria entra de uma maneira tão gostosa na vida cristã, e a maioria é assim, graças a Deus, de uma maneira tão gostosa, tão clara, que nem levanta na mente de ninguém. Será que se converteu mesmo? É claro, e aqui ali se constitui praticamente uma prova, praticamente porque prova mesmo seria Deus dizendo, mas pelos frutos os conhecereis tanto os que são quanto os que não são. A maneira de avaliar é os frutos, é o resultado da vida, que é exatamente o que preocupa no caso de muitos. Então a grande parte, graças a Deus, não precisa nem provar de outra forma, porque já estão provando pela vida. Quanto a esses que não conseguem provar, não conseguem mostrar pela vida, prudência por parte da liderança da igreja e da própria igreja,
que no fim é quem tem autoridade mesmo. Não devemos, nem precisamos hostilizar, nem desprezar, mas, dependendo muito também do caso e da gravidade, evitar considerá-los abertamente como irmãos em Cristo, evitar um afastamento da igreja, não se envolver muito com trabalhos espirituais, pessoa sobre a qual tem uma grande dúvida. Então, eu achei excelente aqui a postura de César Bazar. Vejam que lição traz para nós hoje. Prudência. Ele não disse, estão tudo mentindo aqui. Eles pensam que eu sou o quê? Tolo? Diz que é da linha sacerdotal e não pode provar. Vai enganar outro. Não. Até onde nós podemos ver, ele respeitou. Mas não a ponto de uma certa ingenuidade. Eu fico com vergonha de dizer para ele que eu não estou confiando na palavra dele, não. A igreja não pode se dar esse luxo. Estamos mexendo com a igreja de Cristo, a qual ele comprou com o próprio sangue. Então não tem isso de ficar encabulado, o pastor, um diácono carregado pelo pastor para lidar com a situação. Não, mas isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque o marido dela é a mulher dele, ou isso, aquilo. Não. De jeito nenhum. Que muitas vezes é o que acontece, por questões de circunstâncias e de uma falta de uma responsabilidade maior com as coisas de Deus, que César Bazar teve respeito. Vocês dizerem que são da linhagem sacerdotal. Podem provar? Não. Então agora vocês vão respeitar a minha decisão. Ninguém aqui opera como sacerdote enquanto não provar. Excelente conselho, não é o conselho, porque ele não aconselhou, mas a atitude dele de prudência. O prejuízo pode não. O prejuízo é grande quando a igreja não sabe tratar assuntos desse tipo. Quando é óbvio que alguém peca, não se arrepende, endurece a cerviz ou o pescoço com arrogância, esse é fácil. A igreja se reúne e imediatamente toma uma decisão. Não, aqui não tem atitude cristã nenhuma, é um extremo. Vá e vamos orar pela sua conversão. E outros, como já falei, que provam pela vida. Mas esses casos cinza não podem ficar de lado ou embaixo do tapete. E eu confesso que, como pastor, é algo que sempre me preocupou. Desde que eu assumi o pastorado, 30 anos atrás. Como é que vamos lidar com casos cinza? Não é fazer de conta que não existem. Não é ficar encabulado, ou envergonhado, ou sem coragem de confrontar e dizer assim, não dá. O irmão não está honrando esta igreja aqui. Pode honrar a outra. Esta igreja aqui, o irmão com esse procedimento, com essa vida, com essas atitudes, não está honrando. Vamos conversar e vamos tratar essa situação. Sempre me preocupou isso. E é um peso que nós pastores temos, e que eu quero passar para vocês esse peso, porque a igreja não sou eu. Tudo bem, sou um pastor da igreja, temos um outro, e vocês esperam de nós orientação, rumo, tudo bem, mas no fim, quem aceita alguém como membro, não somos nós dois, nem os diáconos, são vocês, numa sessão. E quem decide desligar alguém como membro, não somos nós dois, nem os diáconos, são vocês, numa sessão. Então fica aí essa responsabilidade, eu quero colocar sobre vocês. O Senhor dá-nos sabedoria para tratar esses que não conseguem convencer que são crentes em Jesus Cristo. Não é uma questão de julgar o coração,
É totalmente diferente. Tem gente que confunde isso. Pai, pastor, ninguém pode julgar o coração. Julgar coração? Quem está querendo julgar o coração de ninguém? Não, porque você não está considerando como se fosse crente, então está desligando. Não, você considerar como se não fosse, à luz da própria vida dele, isso não tem nada a ver com julgamento de coração, é julgamento de coisa que eu estou vendo. César Bazar não julgou o coração de ninguém quando disse: ninguém aqui entre vocês aí vai desempenhar o sacerdócio enquanto não provar. Ah, o senhor está me julgando meu coração. Não, eu estou julgando a sua incapacidade de provar. Só corre em casa e traga documento, pronto. Não é coração. Mesma coisa, absolutamente mesma coisa. Eu vou dizer ninguém, mas é extremamente improvável que alguém possa ter plenas condições, a não ser diante da confissão de alguém, uma blasfêmia, coisa assim, mas, e até blasfêmia o crente pode cometer, depois se arrepender, mas chegar e dizer para o outro: você não é crente, você não é salvo, não dá. O outro dizendo que sou, é difícil. Tudo bem, ninguém tem obrigação de dizer isso, não. A Bíblia em nenhum momento, a Bíblia nos leva, ou nos obriga, ou nos constrange a nos posicionar sobre o estado exato espiritual de alguém. Não. Quando a igreja aceita alguém como membro, não está declarando que ele é crente, não. Está declarando que aceita-o como crente. E quando desliga, está dizendo que se recusa, pela própria vida dele, a aceitá-lo como irmão. Só. Ou se ele é, ou se ele não é com Deus. Tudo bem. Encerrando então, nos versículos 64 a 70, eu não vou ler, mas diz que um total de 50 mil pessoas foram no primeiro retorno. Haveria mais 2 retornos ainda, depois eu vou mostrar para vocês. E lá chegando, muitos judeus deram ofertas para a construção do templo. E o capítulo termina com os judeus assentados nas suas devidas cidades. Pronto. Então o palco está montado para o início da construção do templo. Foi a primeira atividade que os que chegaram lá da Babilônia se propuseram a fazer lá em Jerusalém. Que Deus nos ajude com todas essas lições abundantes numa história dessa, para a plena aplicação. 2.000 mais 600, 2.500, 2.550 anos depois. Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esta palavra até certo ponto, pelo menos, mas de tal forma que consigamos ser obedientes a Ti, pela conformação com a Tua vontade, com os Teus planos para nós, que nós sabemos quais foram em termos de acontecimentos até hoje. Não sabemos a explicação, mas os fatos é óbvio, é só olhar para trás. Quanto ao futuro, em termos de nossa vida particular, não sabemos, mas tanto faz para Ti, passado, presente ou futuro. Nós aprendamos a confiar em Ti, a nossa vida em todos os aspectos. E salva aqueles que não têm Cristo. Salva aqueles que não têm Cristo. E aqueles que têm Cristo, mas não estão conseguindo mostrar pela vida uma certidão de novo nascimento, ajuda-os, aos que são crentes mesmo, a que eles realmente passem a viver uma vida que traga conforto para aqueles que estão ao redor olhando e dizendo: que coisa bonita a vida deste irmão ou desta irmã. E aqueles que não conseguem provar pela vida o seu novo nascimento, que não são teus filhos, tira-os de entre nós, porque só vão nos fazer mal. Ajuda-nos a ter coragem, a termos sabedoria, prudência, respeito, mas ousadia, Senhor, para ter nos quadros desta igreja o maior número de crentes possível, de pessoas salvas, e ter o menor número possível, se possível 0,
entre aqueles que não são regenerados, que só tu conheces. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.